você vai ganhar pontos que a grande maioria dos concorrentes não vão ganhar. Você veio da base, então você trabalhou com pessoas ali, provavelmente, que talvez você tenha sido o primeiro professor, às vezes, de matemática que realmente se interessou em algumas ensinar, vezes sim, né? Que é algo que é uma realidade. Então, acho que hoje em dia você consegue entender muito mais fácil, às vezes, a dificuldade de alguém que vai começar a estudar e que tem trauma nessa matéria. Exato. Isso eu acho, Gustavo, que é uma das maiores dificuldades que eu vejo em muitos materiais que a gente analisa por aí, em algumas aulas. Muitos professores já partem da ideia de que o aluno já domina aqueles conhecimentos básicos, né? Então, isso acontece muito nos editais. Tem edital de matemática que a pessoa tem que entender que tem conteúdos ali que às vezes não vem explícito no edital, mas que o aluno precisa de uma base. Então, por exemplo, se no edital está porcentagem, o aluno tem que saber fração. Então, às vezes, não tem fração no edital. Só que se ele não sabe fração, ele não sabe porcentagem, porque porcentagem é uma fração. O nome já diz por 100. É uma divisão, uma fração, onde o denominador é 100. Então, antes de a gente olhar, quando a gente analisa um edital, a gente analisa os conteúdos explícitos e implícitos. E aí a gente tem que entender que a maioria das pessoas não tem uma boa base em matemática. Tem uma pesquisa que saiu recentemente do governo federal dizendo que 95% das pessoas saem do ensino médio sem saber o básico de matemática. 95%. Foi uma avaliação feita pelo governo federal. Então a gente está falando de uma grande oportunidade para você que é concurseiro, porque se a gente for trazer essa estatística, a gente pode dizer que 95% dos seus concorrentes não sabem matemática. Então, se você aprende a matemática, você vai ganhar pontos que a grande maioria dos concorrentes não vão ganhar. E são essas estratégias que a gente traz para o concurseiro para mostrar para ele que nunca concurso público é só estudar. Sim. Você tem estratégias que você tem que saber, tem disciplina que às vezes não vale a pena, né, você estudar, porque muito conteúdo para poucas questões, e tem outras disciplinas que é o contrário, que vale a pena você se dedicar, porque a maioria dos concorrentes que não tem estratégia não vão ter esse conhecimento que a gente passa para eles, né? Sim, e isso daqui, né, coincide muito com o que a gente fala, né? 5%, normalmente, de quem está inscrito ali, da quantidade de inscritos, sabe o que está fazendo. Exato. Né? E provavelmente é esse 5% que domina ali os fundamentos, né? O fundamento dessa disciplina, e provavelmente essa pessoa também tem uma facilidade em outras. E um ponto também, né? A gente até falou disso em uma live, né? Que a gente já fez algumas lives antes. Eu lembro que a gente falou disso. Muitas vezes a pessoa não consegue nem chegar na conta porque ela não entende o enunciado, né? Então, a gente percebe uma falha estrutural, às vezes, né? A falha, às vezes, da pessoa está na interpretação de texto, né? Como que você consegue lidar nessa parte hoje, quando você pega um aluno, por exemplo, que tem ali suas falhas no fundamento, mas consegue fazer as contas, mas não consegue chegar a extrair os dados ali da questão? Como que você lida com esse tipo de coisa para ajudar? É legal você ter falado dessa falha estrutural, porque é realmente da estrutura de um país que não investe em educação. Sim, então, eu sempre digo que quando você vai resolver uma questão de matemática, raciocínio lógico, enfim, exatos para o curso público, você tem 3 passos a se seguir. O primeiro passo é a interpretação. Tem muita gente que erra uma questão porque não sabe interpretar. Sim. Isso em matemática, em direito, em qualquer outra disciplina. Por isso que português é a única disciplina que cai em tudo que é concurso. Porque você precisa dela, não só na parte de português, mas também para você poder interpretar os outros conteúdos, as outras disciplinas. Depois você tem a modelagem, que para mim é o passo mais difícil, que é você olhar aquele texto. Muita gente entende o texto, mas não sabe nem por onde começar. Tá, eu entendi o que o enunciado está me dizendo, mas o que eu vou fazer agora? O que eu faço com essas informações? Então, essa modelagem é você pegar aquele texto que está na língua portuguesa e passar para o modelo matemático. Ou você passa para uma equação, ou você passa para... Às vezes tem muita gente que fala assim, eu sei resolver questões de matemática, mas não sei nem como é que eu consigo. Sim, eu sei que eu consigo. Eu fazia muito isso. Eu vou fazendo pela minha própria lógica ali, né? Pelas alternativas, eu vou criar... Você, de qualquer modo, você criou um modelo para resolver aquilo ali. Sim. E aí, esse modelo, muitas das vezes, ele pode ser padronizado. Você cria um padrão de resolução que facilita, você automatiza isso. Então, existem modelos. E o que eu faço para ajudar o meu aluno? Eu vou pegando no texto palavras que vão dar indício de o caminho que ele precisa percorrer. Então, sempre que o enunciado fala isso, você segue por esse caminho. Sim. Quando o enunciado falar aquilo outro, você segue por outro caminho. Então, tem como você padronizar algumas situações. Não tem como você padronizar todas,
mas tem como você padronizar isso. Isso já ajuda muito. Faz com que o aluno ele perca menos tempo tendo que ficar pensando numa solução ou no modelo para se chegar à resposta. Esse é o segundo passo, você encontrar um modelo para resolver aquela questão. E o terceiro passo são as contas. Às vezes você encontrou um modelo, só que você precisa fazer as contas. E as escolas, infelizmente, acham que matemática é só fazer conta. Sim. Então, desses 3 passos, a escola só prepara a gente e quando prepara, para o terceiro passo, que é o último passo. Sim. Então, o aluno chega no concurso público, ele não consegue interpretar melhor, ele não sabe o modelo que vai usar. É muito comum em sala de aula, mas nas videoaulas, né? Na hora que você monta a questão, aí o aluno já fala, agora eu sei resolver. Porque o terceiro passo, que é fazer as contas, ele já sabe, ele já foi treinado. Sim. Agora, esses 2 primeiros passos aqui, que está a maior dificuldade. E aí, o que eu sempre falo para eles? Você precisa entender que não é que você não sabe a matemática, você não foi treinado do jeito certo. Você não foi treinado para seguir esses 3 passos. Então, você precisa ter clareza de que existem os 3 passos. E agora, ter paciência para que você possa ter um método para interpretar e depois que você interpretar, o seu cérebro vai ser natural ele associar qual modelo ele vai buscar de acordo com aquela interpretação. E uma das maneiras que eu oriento a galera para interpretar melhor além de destacar no texto as informações, é você conversar com a questão o tempo todo. Então tem gente que lê o texto de uma forma muito passiva. Sim. Por isso que tem vários artigos que falam que estudar e ver videoaula, ler e ver videoaula não é estudar. Sim. Porque você lendo ou vendo uma videoaula, você é muito passivo. O estudo mais eficiente é o estudo ativo. Total. E como é que você transforma isso em ativo? Você vai pegar o texto, você vai fazer esquemas, você vai anotar as principais informações, você vai filtrar naquele texto o que realmente te interessa. Porque naquele texto lá de 10 linhas, por exemplo, não são todas as informações que te interessam. Cada vez tem enunciados maiores, exatamente, com informações que são irrelevantes só para te atrapalhar nesse processo. Exatamente. E aí o nosso papel aqui, enquanto professor, é justamente mostrar para o aluno como ele faz esse filtro para ele poder ver quais são as informações importantes que vai fazer ele chegar na resolução da questão. Eu costumo dizer que é marcar o X no lugar certo, né? Porque você não quer aprender matemática, você não quer aprender raciocínio lógico. Você quer ser aprovado em concurso público. Então, o nosso papel aqui é fazer você marcar o